Eu volto a falar com a Jussara Soares, direto do nosso estúdio em Brasília, até em cima do que a gente falou agora com o professor Gustavo Sampaio. Jussara, 6 dos 8 condenados têm carreira militar. E alguns, como o próprio professor falou, né, altíssima patente. 3 generais, um almirante. Na pergunta específica para o Exército, Jussara, já existe uma preparação para a prisão? Onde eles vão ficar, Jussara? Márcio, eles têm, claro, uma possibilidade de ficar presos na unidade militar, como bem explicou o professor Gustavo Sampaio. Porém, o Exército ainda não tem nada preparado. O que apurei aqui é que eles vão esperar essa decisão, essa deliberação do ministro Alexandre de Moraes, que é ele que vai definir onde esses condenados deverão cumprir a pena, e aí o Exército vai tratar disso. É importante a gente dizer que desses militares condenados, 3 são generais. E a gente está falando do general Augusto Heleno, de uma carreira longa no Exército, muito respeitado, foi professor, instrutor de muitos oficiais hoje que estão aí na cúpula do Exército, né, atuando. Então, tem uma questão em relação a uma deferência também ao Augusto Heleno, né, dentro das Forças Armadas. Embora condenado, há uma preocupação também pela questão da idade dele, tem 77 anos, então pode ser que também haja um pedido para que ele cumpra uma prisão domiciliar. Tem agora os outros generais. Braga Neto, que já está preso desde dezembro de 2024 numa unidade no Rio de Janeiro, então ele já está preso lá. E o outro é o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, que também pode, né, se assim determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, cumprir essa pena numa unidade militar. Bem, como eu disse, a questão agora está na mão de Moraes e o Exército aguarda isso para tomar decisões. Além disso, tem também a questão do almirante Almir Garnier, que foi comandante da Marinha e também condenado por essa trama golpista. Chama a atenção, eu estava citando aqui, que são oficiais de alta patente com uma longa história na carreira militar, que eles correm o risco de perder os seus postos, inclusive de serem expulsos das Forças Armadas. É uma questão que eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Militar, porque, afinal de contas, depois de trânsito julgado no STF, aí se abre um processo na Justiça Militar e aí que eles podem perder totalmente o cargo, a patente e serem expulsos. Isso, né, esse processo deve ganhar prioridade dentro do STM, Márcio. E como você bem disse, alta patente, e ontem lendo os perfis deles aqui, desses que foram condenados, a gente sempre via uma longa carreira na força, cursos no exterior, ou seja, investimento feito pelo Estado brasileiro. Dinheiro nosso, dinheiro público investido na formação daquelas pessoas, competentíssimos no que fazem, condenados, entre outros crimes, por golpe de Estado. Agora, Jussara, falando especificamente de um desses militares, Tenente Coronel Mauro Cid, a gente sabe que ele já pediu baixa, ele pegou apenas 2 anos de condenação. E você antecipou ontem, aqui no Prime Time, que a defesa dele já pediu hoje o abatimento da pena por causa do tempo que ele já cumpriu as medidas cautelares nesse processo, nessa investigação. E você nos traz que ele já tem planos para o futuro. Exatamente, Márcio. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ele pegou essa pena de apenas 2 anos, porque ele assinou um acordo de colaboração premiado. Então, essa pena mínima faz parte desse benefício diante desse acordo que ele firmou em setembro de 2023. Hoje, como você citou, Márcio, a defesa fez o pedido para que já haja o abatimento dessa pena de Mauro Cid, porque ele cumpre medidas cautelares desde maio de 2023. Então, tem mais tempo já de medidas cautelares do que esses 2 anos que ele foi condenado ontem. Bem, Mauro Cid já tem planos, porque
a situação dele é bastante difícil aqui no Brasil. Ele ficou, hoje, ao longo do dia, ele foi muito atacado nas redes sociais justamente por ter feito o acordo de colaboração premiada que ajudou a condenação de todos esses 8 réus do Núcleo 1. Bem, Mauro Cid, ele pretende, avalia morar nos Estados Unidos, onde já tem um irmão que mora lá, de repente trabalhar lá. Outra possibilidade dele seria, de repente, fazer algum tipo de consultoria aqui no Brasil, mas Mauro Cid, durante todo esse tempo que ele já cumpre medidas cautelares, ele começou a escrever um livro. E agora ele quer terminar esse livro contando aí tudo que ele viveu neste período, inclusive os bastidores do governo Jair Bolsonaro, até a delação e agora esse desfecho com a condenação. Essa intenção de morar no exterior parece... Só tem um problema aí, ainda mais para ter o visto americano. E me recorde isso, Jussara. Eu acho que ele também tem passaporte português, o tenente-coronel Mauro Cid. Você lembra disso? Ou é a esposa dele que tem o passaporte português? Isso, ele houve esse pedido por causa da esposa dele, que já tinha esse passaporte. Mas ele, em tese, ele tem parentes, sabe? Tem uma filha que já mora nos Estados Unidos também. Então, Mauro Cid vislumbra essa possibilidade de morar lá, trabalhar lá, inclusive com o irmão dele, enfim. Ele já tinha a família dele, o pai dele também morou nos Estados Unidos. E como a própria defesa de Mauro Cid chegou a citar, diante desse todo esse processo que ele passou, Mauro Cid acabou se afastando de boa parte dos amigos. Mauro Cid se afastou, inclusive, daqueles que ele estavam muito próximos, inclusive do governo que ele trabalhou junto. Então, o ambiente para ele é considerado aqui no Brasil bastante adverso. Então, a possibilidade mais correta, assim, seria ele mesmo ir para os Estados Unidos e refazer a vida por lá. Só para citar que você tinha comentado comigo, Márcio, sobre a questão dele pedir baixa. De fato, ele pediu baixa do Exército, pediu para ser enviado para a reserva. Essa é uma decisão que cabe ao comandante do Exército e deve ser definida até o final do ano, basicamente quase próximo ali do trânsito em julgado também. E rapidamente, sobre a questão da imigração, se ele tem intenção de morar lá, eu não sei até que ponto ele consegue esse visto tendo uma condenação. Porque ele tem uma condenação agora, por menor que seja a pena, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não sei até que ponto o governo americano, se ele não tem esse visto de permanência ainda, até que ponto ele conseguirá esse visto tendo essa condenação. Mas não somos aqui advogados de imigração, o tempo vai dizer isso. Muito obrigado, Jussara Soares.